Quem é você? De verdade. Para além do que você tem, do que você faz, dos papéis que você exerce, quais são os seus sonhos? Quais são os seus medos? Essas perguntas, muitas vezes, nos paralisam. E foi uma dessas pausas que me trouxe até aqui. Você já teve a sensação de se perder de si mesmo? Eu já me perdi. E não de uma forma simbólica, mas de uma forma violenta, agressiva e inesperada. Durante muito tempo da minha vida, eu vivi ligada no piloto automático. Me estressava com tudo que acontecia e saía fora do meu planejamento. Muito conectada ao externo, mas completamente desconectada de mim mesma. Mas a vida, muito generosa, me ensinou isso de uma forma que livro nenhum ensina. Eu já vou explicar para vocês como a vida me ensinou, mas antes disso eu gostaria que vocês, nesse momento, olhassem para vocês, para o corpo de vocês, para a pele de vocês. Percebessem que aí dentro habita alguém que tem um pulmão, um coração, vários sistemas que fazem com que você execute tudo de forma automática, sem nem se dar conta. E, nesse momento, olhe para o lado e perceba que, do seu lado, tem um ser humano. Com desafios, com sonhos, com histórias que você desconhece, mas que fez com que essa pessoa estivesse aqui, nesse momento. E evoluindo um pouco mais sobre o fato de nós sermos seres humanos, porque muitas vezes a gente se esquece, não é mesmo? E a gente não percebe a complexidade do nosso corpo e da nossa mente, que faz com que tudo aconteça aqui dentro enquanto a vida acontece. E mais que isso, a gente não assume a direção da nossa própria vida. E a gente deixa o carro ligado ali no piloto automático até que algo muito grave aconteça e a gente se dê conta de que a gente precisa assumir o controle. O ano era 2019. Eu estava muito feliz, janeiro. Afinal de contas, eu iria me casar dali 6 meses. Eu trabalhava em uma das maiores mineradoras de ferro do mundo. Estava noiva, nós já morávamos juntos. A data era 25 de janeiro. E, como de costume, nós saímos de casa. Eu deixei ele na mina da Mutuca, para que ele pegasse a caminhonete e se dirigisse até a mina de Feijão, que fica no município de Brumadinho. Segui até a mina de Capão Xavier, onde eu trabalhava. E era por volta de 12h30, um pouco mais de 12h28. Eu saí do escritório da mina, me dirigi ao refeitório para almoçar. E, no meio do caminho, eu me deparei com uma colega. E ela me perguntou se eu havia conversado com o meu noivo recente. Eu respondi que sim, mas eu percebi que ela estava ofegante. Eu questionei o motivo da pergunta, ela tentou hesitar, eu insisti. E ela disse que tinha recebido a notícia de que a barragem de Brumadinho, de Feijão, havia se rompido. Naquele momento, o meu corpo estremeceu por inteiro. Eles me ajudaram a sentar. Eu mal conseguia segurar o celular de tanto que eu tremia. Tentei ligar no celular,
caixa postal. Liguei no telefone fixo, nada. Mensagens que nunca foram entregues. Um silêncio ensurdecedor. Alguém aqui está preparado para morrer? Eu também não estava. Mas a sirene que não tocou fez morrer muita coisa dentro de mim. E os dias que se seguiram, os barulhos do helicóptero sempre traziam a esperança de que eu receberia a notícia de que ele tinha sido resgatado com vida. Mas essa não foi a notícia que nós recebemos após uma semana de buscas. E o que você faz quando algo te acontece? Você simplesmente para e enterra todos os seus sonhos? Ou você busca se transformar? Eu sou Maite Teodoro. Esse episódio me impactou profundamente e me transformou. Fez com que eu olhasse para o comportamento humano de uma forma completamente diferente. A maior tragédia ambiental e humanitária levou 272 vidas e enterrou muitos sonhos. O sonho da família, que estava sendo construída. O sonho de construir uma carreira executiva dentro do corporativo. Tudo isso fez com que eu aprofundasse no estudo sobre neurociência, comportamento humano, para entender a essência do que chamamos de bem-estar. Eu que amava viver, me vi completamente sem sentido, perdida de mim mesmo. Afinal de contas, todos os planos que existiam não faziam mais sentido. E eu precisei parar e olhar para mim. Busquei ajuda profissional, fui acolhida, sobrevivi. Mas algo dentro de mim queria mais do que sobreviver. Eu queria me entender, compreender o trauma. Eu queria voltar a viver. E foi uma pergunta que fez com que eu desligasse o piloto automático e olhasse para dentro. Depois de muitos meses tentando voltar ao trabalho, indo para a mina todos os dias chorando e sangrando, literalmente, eu participei de uma imersão que disseram que eu poderia encontrar um propósito, fazer uma transição de carreira. E naquela imersão, após ter compartilhado sobre o que eu estava vivendo, a pessoa que estava guiando a imersão me fez a seguinte pergunta: Maite, se algo dessa magnitude não te passou, não te parou, o que você está esperando para te parar? E foi naquele momento que eu senti como se o tempo e o mundo tivesse pausado. E eu comecei a refletir. Se aquele fosse o meu último dia de vida, o que eu estava fazendo dos meus últimos dias de vida? Acabando com a minha saúde física e mental em algo que não fazia mais sentido.
E eu precisei desligar o piloto automático para me conectar comigo. E eu te pergunto, nesse momento, se fosse o último momento da sua vida, o que você tem feito da sua vida? Como você tem vivido? Está fazendo sentido? Você tem vivido as suas escolhas ou você de outras pessoas? Está fazendo sentido? Você tem vivido as suas escolhas ou as escolhas de outras pessoas? Durante um tempo, eu estudei e eu descobri que muitas vezes a gente se identifica com o que a gente faz, com o que a gente tem, mas quando a gente perde tudo isso, quem nós somos? Eu percebi que muitas pessoas vivem sonhos que não são seus, carreiras que não escolheram, relações que não as cabem. E a gente precisa voltar para a nossa essência para que a gente possa conectar com quem nós somos. E viver consciente é sobre entender o que faz sentido para você. Como você deseja viver. Há 6 anos atrás, quando eu escutava aquela música Epitáfio, me gerava ansiedade, porque eu sempre pensava que eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. E hoje eu vivo sem dívidas com a vida, entendendo o que realmente faz sentido para mim. O que eu quero para mim, quais são os meus valores. O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Milhares de pessoas afastadas por ansiedade, burnout, depressão, completamente perdidas de si mesmo. É muito fácil se perder de si. Mas é possível fazer o caminho de volta. E o primeiro passo é se conectar com a sua essência. Com quem você é. Eu precisei desligar o piloto automático, olhar para dentro, para me conectar com a minha essência. Naquele momento, eu achei que eu tinha perdido tudo. Mas eu descobri que a minha essência estava ali, coberta de lama, mas intacta. Então, eu convido vocês a se olharem de um outro ângulo. A olharem para a sua história. Para as suas vitórias. Para os seus desafios. Para os seus valores. O que precisa romper na sua vida, nesse momento, para que você passe a viver verdadeiramente a sua essência? Obrigada.